Meu nome é Amanda de Oliveira. Eu cresci num ambiente familiar onde o meu pai era dependente de álcool e ele, por conta disso, tinha muitas brigas com a minha mãe. E eu, sendo a filha mais nova, presenciei muitas dessas brigas e eles se agrediam tanto verbalmente quanto fisicamente. E eu cresci com um vazio dentro de mim. A minha mãe me apresentou na casa de encosto porque ela era depressiva e ela sempre foi em busca de uma solução. Então, por ela não conhecer a palavra, ela me levou. E por conta disso eu via muitos vultos, eu passava mal em casa. E eu até gostava de ir com ela, porque eu acreditava que ali seria um bom lugar pra gente, né? Mas então eu tanto via vultos na minha casa, quanto na casa das pessoas, assim. Era uma pessoa bem perturbada. E aí a minha vida era a dependência da minha mãe. Então se a minha mãe estava feliz, eu estava feliz. Se a minha mãe num dia acordasse de mau humor, eu ficava de mau humor, porque a minha mãe estava também. Então eu não tinha uma alegria minha, da Amanda, eu tinha alegria dependente da minha mãe. Como eu não me aceitava por ser muito alta, magra, então eu precisava que ela me aceitasse, que ela me aprovasse. Então por isso tudo que ela falava, eu fazia. Eu não pensava. Era Deus no céu e minha mãe na terra. Desenvolvi muitos problemas de saúde. No útero, no ovário. E aí por conta disso a minha irmã soube da vizinha dela que foi num lugar por problema de saúde e foi curada. E a minha irmã me falou para ir nesse lugar. Esse lugar era a igreja. Então eu fui numa terça-feira à noite na corrente pela saúde. Era a libertação na época. E depois, desde esse dia, em 2005, eu fui curada, fiz a corrente, fiz tudo que tinha que o homem de Deus falava, eu fiz e fui curada, fui liberta. E aí eu comecei a minha caminhada com Deus. Meu esposo não ia na igreja comigo, ele me levava até a porta, mas ele não entrava. Isso perdurou durante 3 anos. E eu não entendi, não aceitava o que o pastor falava, que ninguém poderia estar acima de Deus. Para mim, o meu filho que eu tinha gerado tinha que estar acima de Deus. Eu não entendia isso. Por conta disso, eu demorei 1 ano para receber o Espírito Santo, porque meu filho ocupava o lugar de Deus. E como eu não aceitava que eu tinha que tirar o meu filho do lugar de Deus, então eu buscava em vão. Até que eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para ser salvo, eu precisava tirar o meu filho do meu coração, tirar meu filho do lugar de Deus. E aí eu fui até o altar, coloquei meu filho no altar e comecei uma luta comigo mesma. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, toda vez que meu filho vinha na minha mente, eu parava e colocava Deus em primeiro lugar. Então isso desde preocupações até agrados a Ele. E numa quarta-feira o pastor fez o propósito da imposição de mãos para o derramamento do Espírito Santo. E eu me preparei naquele dia. E à noite, quando eu cheguei na igreja, que no momento da busca a obreira colocou as mãos na minha cabeça, eu não me recordo das coisas que ela falou, porque eu busquei o Espírito Santo incessantemente. Era tudo ou nada. Ou eu recebia ele para poder ser completa e salva, ou então eu não ia mais ter vida. Então assim, em determinado momento foi uma alegria muito grande. É como se a última peça do quebra-cabeça fosse colocada. Realmente foi isso que aconteceu. Dentro de mim eu já não era mais vazia. Eu tinha certeza de que ele estava comigo. E que acontecesse o que acontecesse, eu não ia ficar sozinha. Que eu poderia passar o que fosse, mas ele estaria ali junto comigo. Então foi uma alegria muito grande. Porque foi muito difícil para mim tirar o meu filho do meu coração e colocar a Deus. Então foi uma noite inesquecível em 2007. E hoje a Amanda tem paz, é feliz, independente do meu marido ou do meu filho. Tanto que tem 5 anos que eu perdi a minha mãe. E eu fiquei com ela até o momento que ela deu o último suspiro. Ela estava em coma, abriu os olhos, olhou para mim e partiu. E eu creio que ela aceitou Jesus, porque eu falei muito de Jesus para ela. Então, se eu fosse, no momento que eu estava com a minha mãe no leito de morte, se eu fosse a Amanda antes de Jesus, eu não teria aguentado.
porque ela era o meu Deus. Então, aquilo foi uma prova de fogo que eu passei, ter cuidado da minha mãe acamada e ter ficado só eu e ela no leito de morte. Então, se eu tivesse qualquer sombra de dúvida de eu ter o Espírito Santo ou não, ali foi a minha comprovação, entende? Porque foi algo muito difícil que eu passei com ela. E por esse ligamento que eu tinha com ela, é que o Espírito Santo me sustentou e eu vi que realmente ele estava acima de tudo por conta do que eu passei com a minha mãe. Entende? Hoje eu, meu marido e meu filho servimos a Deus e eu não tenho vida se eu não tiver o Espírito Santo.